Diga para ele: meu irmão, que nesta manhã você faça o seu melhor, glorificando e honrando o Senhor para sempre. Amém. Vamos aplaudir a Jesus, o Senhor. Só Ele é digno. Aleluia. Aplauda Ele. Junto ao seu aplauso, levante sua voz. Diga palavras de louvor a Ele. Honre-o com as suas palavras, com as suas palmas. Honre o Rei. Aleluia. Te louvamos, Senhor. Vem cá comigo. Te adoramos, Deus. Te adoramos, Deus. Cantai. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. As mulheres, cantai ao Senhor. Homens comigo, anunciai entre as nações, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, mais temível do que os falsos deuses, glória e majestade estão diante dele, formosura no seu glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Diga glória, diga honra, diga o domínio, Cordeiro de Deus. Recebe a glória, recebe a honra, Cordeiro Santo de Deus. Glória e majestade estão. Te honramos, Jesus. És entronizado no meio dos louvores do teu povo. Oh!
adoro you, adoro you. Glória, glória. Oh! Não diante dele. Glória, glória e majestade estão. Levante suas mãos. Declare, glória, glória e majestade. Oh! Força e formosura no seu santuário. Glória. Oh, oh, oh. Força e formosura. A Ele a glória. A Ele a glória. Recebe a glória a Deus. Oh, oh, oh. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura nos céus. Glória e honra a ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo. Todo domínio a ti, Deus poderoso, Deus poderoso. Declare glória e honra, glória e honra a ti, Cordeiro Santo, Cordeiro. Te reverenciamos nesta manhã, o Cordeiro de Deus. Todo domínio somente a ti, Deus poderoso, Deus poderoso. Oh, 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 oh. Se a glória, se a honra, o domínio para sempre, ó Deus. Tome a sua Bíblia e levante mais alto que você puder. Se perto de você tem alguém sem a Bíblia, ofereça a sua para ele poder ler e segurar agora. Vamos falar juntos? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 em nome de Jesus. Amém. Pai, que nesta manhã, ó Deus, Tu continues falando ao nosso coração. Tu és fiel, Senhor. E queremos sair daqui nesta manhã mais apaixonados pelo Senhor. Queremos, ó Pai, iniciar com a Tua bondade amanhã essa jornada desses 21 dias de jejum, de clamor, de oração, de arrependimento, de entrega. Mas queremos iniciar, ó Pai, esse tempo aos pés do Senhor, afirmando o quanto nós Te amamos, o quanto Te queremos, Senhor. Ó Deus, que a Tua palavra que não volta vazia, possa continuar, ó Pai, nos edificando, nos consolando, nos exortando, trazendo salvação e reconciliações. Ao pregador dessa manhã, conceda-lhe, Pai, sabedoria e graça, em nome de Jesus. Amém. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, olhe para mim, porque quando eu sair daqui, eu estarei irreconhecível. Amém? Vamos assentar. Mas você pode dizer: mas pastor, que negócio é esse? É uma palavra apenas de efeito esta? Eu vou sair daqui irreconhecível, sim.
Do lado de fora você vai sair igualzinho, sabe? Sua roupa é a mesma, sua altura é a mesma, aquele dente quebrado vai continuar dente quebrado, não vai mudar. Mas eu tenho certeza que a palavra de Deus não volta vazia. Uma das coisas que nós sempre deixamos são as nossas marcas. Cada pessoa tem uma característica. Alguns são assim, tão esquisitos, outros têm palavras tão duras, alguns maridos agem de uma forma, a esposa de outra e tal. Mas existe algo que deixa sempre uma impressão tão grande na vida das pessoas, é o amor. Você já encontrou uma pessoa assim, só de olhar para ela, você diz, mas que pessoa amorosa. Que pessoa amorosa. Alguém diz assim, mas pastor, eu não consigo amar. Bem, o amor não é uma sugestão, é um mandamento. Muitas vezes nós achamos que amar é uma coisa assim, alguns dizem assim, o meu anjo não dá com o anjo dele, não existe isso. Ou seja, é uma escolha, tudo na vida é uma escolha. E os mandamentos do Senhor não vêm para nós como sugestões. Os mandamentos do Senhor vêm para serem cumpridos. Em Romanos capítulo 5, versículo de número 5, Romanos 5, versículo 5, dentro de você, existe uma fonte, e é uma fonte de amor. A palavra diz assim, Romanos 5, 5, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Todo crente tem o Espírito Santo nele. E a palavra diz, né, pastor, se alguém não tem o Espírito do Senhor, esse tal não é dele. Ou seja, uma pessoa que não tem o Espírito Santo nele, é porque não se converteu ainda. Ou seja, quando uma pessoa converte, quando ela nasce de novo, ela nasce por uma obra do Espírito Santo. O Espírito Santo habita nela. Ela passa a ser uma morada do Espírito. Mas aqui a Escritura diz assim, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Você, meu irmão, tem uma fonte de amor na sua vida. Ou seja, se você tem o Espírito do Senhor, você ama. Na minha casa tem uma situação bem interessante. Eu tomo banho todo dia. E quando eu tomo banho, dá para ouvir a caixa d'água. É tão interessante, porque à medida que a água desce, acontece que a boia desce também, e o que acontece? Começa a cair água. Então a caixa d'água sempre fica cheia, normalmente sempre fica cheia. À medida que esvazia, vai esvaziando, mas daí fica caindo água. Cai. Só que pelo chuveiro sai mais água do que a que chega lá em cima. O que acontece? Eu termino de tomar o banho e fico escutando a água caindo ainda. O que eu quero dizer é que diz aqui a palavra, ora, a esperança, o amor de Deus é derramado em nosso coração. Você nunca vai ficar sem essa capacidade de amar. Ou seja, à medida que você dá, você recebe também. Quanto mais você ama, mais o Espírito do Senhor vai derramando sobre você. Aqui o termo usado é esse, o amor de Deus. Esse amor do Senhor. Esse amor que não é simplesmente um sentimento. O amor de Deus é derramado em nosso coração. Quando você diz Deus é amor, ou seja, Deus é amor, mas o que acontece? Quanto mais você comunica graça de amar as pessoas, sabe o que acontece? Mais, vamos falar assim, sua caixa d'água fica o quê? Sempre cheia. Sempre cheia. Não há um momento que fica tão vazia, porque à medida que vai saindo, vai enxergando também. Por isso a palavra diz, o amor de Deus é derramado em nossos corações. Eu gosto muito dos dias, mas eu não gosto muito de dias assim, que são aqueles dias assim, o dia das mães, o dia dos pais, o dia dos namorados, e a pessoa passa o ano inteirinho, mas tem aquele dia, só aquele dia.
Todo dia tem que ser dia das mães, todo dia tem que ser dia dos pais, todo dia tem que ser do namorado, todo dia tem que ser, não é, mulher? É verdade. Todo dia, todo dia. Por quê? Sabe, o amor vem de Deus. Abra comigo 1 João capítulo 3, o versículo 1. 1 João capítulo 3, verso 1 diz assim: abra os olhos, tire todas as coisas que estão impedindo. Diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. 1 João capítulo 4, o versículo 7. 1 João 4, o verso 7 diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Amados, vamos ler juntos? Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O amor procede, vem à fonte, e é tão grande. Jeremias capítulo 31, o versículo 3. Jeremias 31, o versículo 3. O povo de Israel passava momentos assim, tão delicados, e Jeremias traz o coração do Senhor de uma maneira tão gloriosa, dizendo assim: de longe se me deixou ver o Senhor dizendo. De longe me deixou ver o Senhor dizendo. E o que o Senhor dizia? Ele falava: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Com amor eterno eu te amei. Não amor esporádico, para sempre. E ele diz: com amor eterno eu te amei. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Levante uma das suas mãos. Vamos falar João 3,16, vamos falar? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo. Romanos capítulo 5, vamos voltar para ele. Romanos 5, o verso de número 8. Sabe, Deus prova o seu amor. Deus dá prova de amor. E aqui a palavra diz, Romanos 8, verso 5. Mas Deus, Romanos 5, verso 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Deus dá prova do seu próprio amor. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não nos amou depois que nós nos convertemos. Ele não mudou o seu amor para comigo depois da minha conversão. Ele continua me amando da mesma maneira. Muitos pais criam seus filhos dizendo assim: filho, você vai ser obediente, tem que ser obediente, senão papai não te ama. O amor não é uma gratificação. Deus não nos ama hoje, depois que nós nos convertemos, menos do que Ele nos amava antes da nossa conversão. A palavra diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores. A grande diferença é que agora nós conhecemos o amor do Senhor, nós podemos corresponder ao amor dEle, mas Ele nos ama da mesma intensidade, com o mesmo poder, com a mesma graça, como nos amava antes da nossa conversão. Mas Deus prova, quando você olha a cruz, ali está a prova do amor do Senhor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós,
sendo nós ainda sendo o quê? Pecadores. Efésios capítulo 2. Efésios 2, o verso 4 e o verso 5. Deus prova. Eu tenho orado, para que nesta manhã você possa permitir, em certo sentido, que a caixa d'água, igual eu mostrei, possa você sempre ter esse entendimento. Ela nunca vai ficar vazia. Ou seja, nunca vai ficar vazia. E o limite dela é infinito, porque é o amor do Senhor. Efésios 2, verso 4 e 5 dizem: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, é algo tão superlativo, tão maravilhoso. Ele nos amou estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Nos amou. Veja o grande amor do Senhor. Quando voltamos para 1 João, capítulo 4. Esse é o mandamento do Senhor. Como eu disse, é um mandamento dEle. E o mandamento é para ser seguido, obedecido. A palavra diz assim, 1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4, verso de número 21. Ora, temos da parte dele este mandamento. Temos da parte dele este mandamento. Não é uma sugestão, é um mandamento. Temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. É um mandamento. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. 1 João, volte um pouquinho, capítulo 3, o verso 23. 1 João 3, 23. Diz assim a palavra: ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Tem muita gente que faz uma confusão, sabe assim, de mandamento, disso, daquilo. Muitas vezes vive num legalismo tão seco, mas quando você vê a vida, tem uma doutrina, que adianta ter a doutrina se o amor, a coisa não funciona? Ou seja, não é dessa maneira. Quando você lê aqui a palavra, diz, ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que ele nos ordenou. Quando vivemos essa realidade, por quê? Foi Jesus que deu essa ordem. E você, à medida que vai ouvindo o Senhor, e Jesus no Evangelho de João, João capítulo 13, o verso 34, Jesus, ele traz um novo mandamento. E ele diz, esse novo mandamento não significa que anular o velho, mas ele completa. Ele diz assim, João 13, 34, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Olha o verso 35, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Muitas vezes é mais fácil a gente conhecer as pessoas pelo exterior. O time de futebol, aleluia, pedir que ele fique de pé de novo. É fácil identificá-los por causa de quê? Do uniforme. Eles estão tudo com a roupinha igual, não é assim? Mas eles vão viver com essa roupinha o dia todo. Eles vão mudar essa roupa. Eles vão ser o que realmente eles são quando eles não estão com o uniforme. É fácil identificá-los assim. Muitas vezes tem algumas igrejas que enfatizam assim, tudo uniformizado, tudo cheio assim de regrinhas ali assim, só pode com essa roupa, tem que ser amarela, assim, 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 assim. Aí diz, aqueles ali é que são. Mas nós somos o que somos quando nós não estamos com a nossa roupa. Nós somos o que somos,
que é o caráter? Caráter é o que somos quando estamos sozinhos. Caráter é o que somos quando nós estamos sozinhos. Quando você está longe de casa, quando tem ninguém te conhecendo, ninguém sabe quem é você, aí você revela quem você é. Pode assentar. Quando lemos aqui a palavra, nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes o quê? Amor. Ou seja, a nossa identidade, o que nos vai fazer, o que faz o cristão ser conhecido, não é tanto apenas a doutrina dele, mas é o amor que flui da vida dele, chora, ou seja, o modo dele ser, o modo dele falar, o modo dele tratar, o modo dele dirigir, o modo dele ser, isso é realidade. Agora Jesus, ele traz algo dizendo, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Aí você diz assim, mas pastor, isso é uma coisa sobrenatural, como eu vou poder amar o outro como o Senhor nos amou? Pelo Espírito Santo. A palavra diz que o Espírito do Senhor, o amor foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Ou seja, o Espírito do Senhor que nos leva, nos capacita a poder amar dessa maneira. Vira a página, João 15, o verso 12. Jesus volta e diz, o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Assim como eu vos amei. Ou seja, os evangelhos estão aqui, as palavras do Senhor estão aqui, como exemplo. Ou seja, nós estamos aqui para nos vermos nesse espelho. E esse espelho, temos que chegar a um tempo de refletir a nossa imagem. Igual ouvimos domingo passado, o pastor Luciano pregar. Efésios capítulo 5, o verso 2. Efésios capítulo 5, verso 2. Ou seja, o nosso exemplo é o Senhor. É verdade, o nosso testemunho, nossa vida. E a palavra diz assim, Efésios 5, versos 2. Vamos começar com o verso 1. Diz assim, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Eu vou imitar Deus. Oh, quantos querem ser imitadores de Deus aqui? Aí você pensa, eu vou imitar a Deus, eu vou criar uma nova estrela. Não é nada disso, querido. É você amar o outro como Ele ama. Por isso diz assim, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Verso 2 diz o quê? E andai em amor. Como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Aí você diz, mas pastor, eu preciso ter fé para isso. Preciso. Tanto que Gálatas capítulo 5, o verso 22. Gálatas capítulo 5, o verso de número 22. Você vai perceber, Gálatas capítulo 5, o verso 22, vai mostrar de uma forma assim clara, Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é o quê? Amor. Mas se você olhar, Gálatas capítulo 5, o verso 6, tudo essa caminhada pela fé, diz assim, Gálatas 5, 6. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem incircuncisão tem valor algum. Não é uma questão de doutrina. Qual é a doutrina? É da circuncisão ou da incircuncisão? Ele diz, não, é questão de doutrina, é questão de vida. Mas ele diz assim, mas a fé que atua pelo amor. A fé que atua pelo amor. A pureza do nosso coração. Quando a pessoa vem para Jesus, o coração é mudado. Se o coração não é mudado, a pessoa não converteu ainda. Essa mudança é tão radical que é chamada até o novo nascimento, é tão profunda. 1 Pedro capítulo 1, o verso 22. 1 Pedro capítulo 1, o verso de número 22, descreve de uma maneira assim, tão forte, essa mudança. 1 Pedro capítulo 1, o verso 22. Olhe para o irmão que está ao seu lado e diga, meu irmão, você está recebendo alguma coisa? Deixa ele responder se está ou não. 1 Pedro 1, 22 diz assim,
tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração, uns aos outros como ardentemente, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, é o testemunho, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração, uns aos outros como ardentemente. Pedro repete isso novamente, 1 Pedro 4, verso 8. 1 Pedro capítulo 4, verso 8, diz assim: acima de tudo, porém, tende amor intenso, fale comigo, intenso, uns para com os outros, porque o amor o quê? Cobre multidão de pecados. Agora, há uma explicação, como amor, como eu quero viver isso, eu tenho que viver, mas vamos encontrar aqui uma explicação do amor. Vamos para 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13. Os dois primeiros versículos começam como que fazendo uma explicação, se podemos falar assim. 1 Coríntios 13, versos 1 e 2. Ele diz: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, o quê? Nada serei. Muitas vezes as pessoas se impressionam com aqueles que dão testemunho que transportam os montes. Mas quando você começa a olhar a vida dele, não tem o que é o essencial. Ele acha que é, mas não é. Ou seja, a essência da nossa fé é essa manifestação da própria vida do Senhor. Ele disse: se não tiver amor, nada serei. Vamos falar? Se não tiver amor, nada serei. Outra vez? Se não tiver amor, nada serei. Por quê? Olha uma explicação. No capítulo 4, no capítulo 13 ainda, verso 4 até o 7. E ele diz aqui, vamos ler juntos, até o 7. Leia comigo. O amor é, o amor é, o amor não, 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 mas o amor regozija-se com a verdade. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tudo suporta. É um princípio permanente. Olha o versículo 13. 1 Coríntios 13, verso 13. Diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior destes é o amor. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior destes é o amor. Este é um princípio que temos que viver. É algo assim dentro da nossa vida. Se você caminhar para Hebreus capítulo 6, o verso 10. Hebreus capítulo 6, o versículo número 10. Não existe todo ato que você faz em amor ao Senhor, Deus nunca vai esquecer. Tudo que você faz para Ele por obrigação, você tem a recompensa da obrigação. Tudo que você faz em amor é diferente. É diferente. Porque olha o que está escrito. Hebreus 6,10. Porque
Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Deus não é injusto para ficar o quê? Esquecido do vosso trabalho e de que mais? E do amor que evidenciastes pelo seu nome. Você ama? Quantos aqui amam o nome do Senhor? É amado. Ou seja, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E a palavra diz que o amor dEle é tão grande, que o amor dEle nos constrange. O amor dEle nos constrange, nos constrange, nos constrange. Vem cá um pouquinho, pastor Gustavo. Sabe o que? Tira o seu paletó aqui. Isso. Há uma coisa assim tão simples. Ele está vestido? Está? Está mesmo? Agora, quando ele coloca o paletó, o que acontece? Ele está o quê? Revestido. Ou seja, ele já estava vestido. Quando ele coloca o paletó, ele está o quê? Revestido. Olha o que está escrito na palavra. Colossenses capítulo 3, versos 12 e 14. O que é esse revestir? Colossenses capítulo 3. Você tem que achar aí Colossenses, hein? Aqui em Lagoinha é bom que os irmãos abrem a Bíblia, todos vão ficando aí doutores em abrir a palavra do Senhor, aleluia. Colossenses capítulo 3, versos 12 e 13. Começa dizendo qual a palavra que está aqui, no verso 12, qual que é? Revestivos. Olha aqui. Revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos. Não é terno não, aqui é ternura. De ternos afetos de misericórdia, bondade, de humildão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Mas olha o versículo 14. Acima de tudo isso, fale comigo. Acima de tudo isso. Outra vez. Acima de tudo isso. Acima de tudo isso, porém, esteja o quê? O amor, que é o vínculo da perfeição. É como se fosse colocando vários paletós, vários. Revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Faça assim com as mãos. Faça assim. Sabe que ele perdoe, perdoe. Isso. Em outras palavras, deixa para lá. Não é assim? Não fique cozinhando as coisas, não. Perdoe. E agora diz assim, olha o verso 14. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o quê? O vínculo da perfeição. Agora você precisa caminhar. Você vai seguir a Jesus. É uma jornada. Mas quando você lê em 1 Coríntios 14, o verso 1, você diz, você vai ver a quem você deve seguir. Diz assim, segui o amor. Fale comigo. Segui o amor. Segui o amor. Eu já vi tanta gente que já buscou tantas coisas, eu sigo isso, segue aquilo outro, e gente que vai atrás de doutrina e corre de um lado para o outro. Segue o amor. Segui o amor. Fale com o seu irmão, meu irmão. Obedeça. Está escrito aqui, segui o amor. De vez em quando, já aconteceu lá na minha casa, da boia estragar e a água continuar entrando e transborda a caixa d'água. Isso significa, esse transbordar é abundar. Filipenses capítulo 1, o versículo 9. Filipenses capítulo 1, o versículo 9. Filipenses capítulo 1.
o verso de número 9. E também faça esta oração. Olha a oração que ele está fazendo, Paulo faz. Filipenses 9, faço esta oração, que o vosso amor, o quê? Aumente mais e mais. A oração dele é aqui, faça esta oração, que o vosso amor, o quê? Aumente mais e mais. Outra vez, mais e mais. Outra vez, mais e mais. Quando nós olhamos, nosso modelo de vida é Jesus. Qual é a nossa doutrina? É Jesus. A quem nós seguimos? É Jesus. Quando você vê o amor de Jesus, o modo como ele viveu e vive, o amor dele era inalterável. Olha aqui, João capítulo 13, verso 1. João capítulo 13, verso 1. Quem está recebendo alguma coisa aqui? Eu tenho orado para que você saia daqui hoje irreconhecível, hein? Amém? Amém. O amor de Jesus, esse amor inalterável. Normalmente nós amamos quando, se, porque, através de condições. Mas olha o que está escrito aqui. João 13, verso 1, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, que diz o texto, amou-os, o quê? Até o fim. Fale comigo. Amou-os até o fim. Tem alguns maridos que amam a esposa, enquanto ela chega até os 40. Aos 40 ele troca por 2 de 20. Ou seja, uma das coisas bonitas é você chegar velhinho. Os 2 velhinhos, né, Renata? Nós já estamos com 38, né? Falta 2 anos para nos completar 40, eu vou trocar você por 2 de 20? Nunca. O que eu quero dizer é isso. As pessoas não entendem a beleza da vida. Ou seja, toda essa graça que existe no viver. Diz aqui a palavra, Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os o quê? Até o fim. Eles fizeram raiva nele, faziam. Eles inclinavam a cabeça dele, faziam. Eles desobedecia. Negava ele, negaram. Mas diz a palavra que ele os amou como? Até o fim. Por quê? João 15, o versículo 9. Porque Jesus vivia assim. João 15, versículo 9. Era esse amor divino. Diz assim a palavra, como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Jesus diz, como o Pai me amou. Ou seja, do modo como Jesus era amado pelo Pai, o Pai o amava, ele diz, como o Pai me amou, também eu vos amei. E ele diz, permanecei no meu amor. Muitas pessoas têm tanta dificuldade de viver isto, porque um ambiente onde ele foi criado, a vida dele, os relacionamentos dele, nunca foram relacionamentos na base de amor. Muitas vezes na base de troca, de compensações, mas não de amor. Nós só podemos dar aquilo que nós temos. Nós só podemos dar aquilo que nós recebemos. Aqui Jesus diz assim, como o Pai me amou. Como o Pai me amou, também eu vos amei. E ele diz, permanecei no meu amor. Olha o versículo 13. João 15, o verso 13. É esse amor até o sacrifício. Diz assim, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos. Vós sois meus amigos. Esse é um amor inseparável. Romanos, Paulo faz um cântico que é uma declaração.
Romanos capítulo 8, o verso de número 35. Quando você começa a perceber que nada pode separar você do amor do Senhor. Diz a palavra assim, Romanos 8, 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Quando passamos pelas tribulações, pelas angústias, pelas perseguições, essas situações que estão descritas aqui, muitas vezes Satanás começa a dizer assim: Deus não te ama. Se Ele te amasse, isso não estaria acontecendo com você. Se Ele te amasse, se Ele te amasse, se Ele te amasse. Quantas vezes o tentador vem, mas aqui vem a palavra: quem nos separará do amor de Cristo? Tudo que eu preciso saber a cada momento da vida é que Ele me ama. Queria pedir que os cantores viessem, vamos cantar Ele me ama. Tudo. Quem pode? Quem pode me separar do amor dEle? Quem pode? Olha o verso 37. Você é vencedor, não por causa disso e daquilo, mas por causa disso que está aqui no verso 37. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, como? Por meio daquele que nos amou. Por meio daquele que nos amou. Mas é tanto amor, fique em pé no seu lugar. Mas não é para ninguém sair. É esse amor constrangedor. Sabe o que é esse amor constrangedor? É quando você está ali, almoçando. Eu lembro quando era menino, na hora do almoço, lá em casa, com meio quilo de carne, fazia bife para 16, algumas vezes. E era tão constrangedor quando mamãe tirava o pedacinho daquele bifinho que era dela e cortava os pedacinhos pequenininhos e dava para gente. Quando o amor é demais, é algo que constrange. É aquilo que você não tem coragem até de receber. A palavra diz, 2 Coríntios, capítulo 5, verso de número 14. 2 Coríntios, capítulo 5, o verso 14 diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange. Onde você estaria se você não tivesse Jesus? Quando você olha para a sua vida, o casamento que Deus te deu, os filhos que Ele te deu, os netos, a família. Quando eu olho para a minha vida, eu não mereço nada. Só o amor do Senhor. Porque o amor de Cristo nos constrange. É algo tão grande. A palavra diz, o amor dele nos constrange. É como se você estivesse numa fila. Alguém que ficou ali naquela fila 2 dias para adquirir algo. E você chega por trás, é o último. E ele vai receber. Ele olha para você, estende a mão e diz: vai você. Isso constrange. Nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro.
em Gálatas capítulo 2, verso de número 20. Gálatas 2, verso 20. Ele diz logo: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Se só eu existisse, se só você existisse, diz a palavra, Ele me amou e a si mesmo se entregou por mim. Quando você contempla a cruz, ali você vê a realidade da morte do Senhor, foi por você. Mas quando você diz, pare de falar por você, mas quando você diz, foi por mim, foi por mim, foi por mim. Ele deixou o céu, veio por mim, por mim. Ao nosso amor, Ele nos ama, mas deve existir a nossa resposta de amor a Ele. E eu queria ler os últimos versículos, mostrando como responder o amor a Ele. Em João 14, o verso 15 e 16. É fácil ouvirmos o amor de Deus, mas agora o nosso amor a Ele. Em João 14, verso 15 e o 16 diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis porque Ele habita convosco e estará em vós. O primeiro verso que eu li diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo, é Ele, é Ele. Verso 22. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Verso 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, se alguém me ama, se alguém me ama, agora, não é Ele nos amando, já sabemos que Ele nos ama, mas Ele diz agora: se alguém me ama, guardará a minha palavra, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para Ele, e faremos nele morada. Se alguém me ama, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Guardar é obedecer. Guardar. Se alguém me ama, guardar a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para Ele, e faremos nele morada. É viver essa realidade. João 16, o verso 27. Jesus olha os discípulos, Jesus amado pelo Pai, e Ele diz assim: porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado, e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado, e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Nós o amamos, porque Ele nos amou, e nos amou primeiro.
O que conta na nossa vida é responder a esse amor. A nossa identidade como cristão não é a nossa doutrina, mas é o nosso amor. A vida de amor. Dê a mão, irmão, que está aí ao seu lado. Nesta manhã, ao ouvir esta palavra, todos os conflitos, todas as situações, vêm de uma escolha. Se tudo na vida é uma escolha, eu quero escolher, com alegria, cumprir esse mandamento.